Marcos 21, 5, 21. Quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Fala bem alto, Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente. Preciso que você entenda o contexto dessa mensagem. Jairo era um dos líderes da sinagoga. Nas sinagogas, eles tinham uma dúvida sobre quem era Jesus. Em algumas sinagogas, as pessoas falavam que Jesus curava e expulsava demônios em nome de Belzebu. Então Jairo, sendo um dos líderes da sinagoga, naquele momento ele se prostra aos pés de Jesus. Por quê? Porque ele tinha uma necessidade dentro de casa. Enquanto nós não temos necessidade, nós não reconhecemos nem quem é Jesus. Mas quando a necessidade aparece, que a gente reconhece a glória de Jesus. A minha filhinha está morrendo, disse Jairo. Vem, por favor, e impõe as mãos nela, para que ela seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. Repita assim comigo. Então, Jesus foi com ele. Aqui a gente percebe que Jesus não questiona quem era Jairo. Não pergunta se Jairo reconhecia a glória dele. Jesus não quer tentar fazer com que Jairo refaça ou refale aquilo que ele porventura possa ter falado. Mas Jesus sabia exatamente que ele era um dos líderes da sinagoga. Sabe o que isso significa? Que Jesus, em momento nenhum, ele vai guardar algum tipo de rancor. Quando a pessoa chega, se prostra e reconhece a grandeza e o poder dele, ele está disponível para servir essa pessoa. Então Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Fala assim, comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava, se eu apenas tocar o manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou o meu manto? Os seus discípulos responderam, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a tua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram, a tua filha morreu, porque ainda incomodas o mestre. Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Fala bem alto, não tenha medo, não tenha medo, apenas creia. Então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que acompanhavam, e entrou onde se encontrava a criança. Tomando-a pela mão, disse, Talita cum, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Fala comigo, menina, eu ordeno a você, levante-se. Entenda comigo, quando Jesus chega e pergunta por que todo aquele alvoroço, por que estavam lamentando, por que estavam chorando. As pessoas sinalizam uma destruição, uma morte, sinalizam ali um problema, e Jesus fala, calma aí gente,
Vocês não estão entendendo, ela não morreu, ela apenas está dormindo. Quando Jesus diz isso, as pessoas começam a rir de Jesus. Se as pessoas riram até de Jesus, imagina você quando age em fé. Imagina você quando se posiciona em fé. Imagina você quando faz aquilo que ninguém está fazendo, vai na direção que ninguém está indo, porque você recebeu uma palavra de Deus. Imagina você quando sai desse culto cheio da presença do Espírito Santo, falando de Jesus para as pessoas, chegando em casa e querendo que as pessoas da tua casa também sintam aquilo que você sente. Muitas vezes as pessoas não entendem aquilo que você carrega. Se riram até de Jesus, imagina de nós. Mas Jesus imediatamente, mesmo com pessoas rindo, Ele não deixa de cumprir o propósito. Ele não deixa de acreditar naquilo que Ele carrega. Ele não deixa de viver aquilo que Ele foi preparado para viver e estava disponível para fazer. Deixa eu te dizer, as pessoas lá fora podem até rir de você, mas eu profetizo que nesse novo ciclo dos 9 anos, você vai caminhar em passos de fé. As pessoas não vão entender as suas estratégias, não vão entender as decisões que vocês vão tomar, não vão entender o caminho que vocês vão fazer, o que vocês vão falar, mas eu profetizo na vida de vocês aqui, que estão crendo com fé, que as pessoas vão ter até que rir, mas vão ver o desfrutar da glória de Deus na tua vida, vão ver Deus nos detalhes da tua vida, porque vocês agirão com fé e crendo na palavra que Ele está liberando para vocês hoje. Deixa eu te dizer, meu irmão, aquilo que você não viveu ainda esse ano, aquela expectativa que você tinha que estava quase morrendo, é com essa palavra que eu profetizo, vai acontecer, vai se cumprir, você vai viver aquilo que Deus te prometeu, porque Ele não é homem para mentir. As pessoas riram de Jesus e você paralisa por causa de alguém que não acredita naquilo que você carrega. Eles riram de Jesus, que é filho de Deus, que veio como homem, e você se paralisa porque quando você está aqui adorando, alguém te olha adorando e te critica, meu irmão. Quando você está aqui posicionado, você se preocupa com o que as pessoas que estão do teu lado vão pensar. Você quer viver coisas extraordinárias, você quer ser usado por Deus, mas você está preocupado com o que as pessoas que estão do seu lado estão pensando. Quando fala para orar em língua, você não tem coragem de orar alto, você fica falando baixinho aqui, ó. Deixa eu te dizer, meu irmão, uma grávida quando está grávida e alguém vai atacar essa grávida, ela não protege o rosto, ela protege aquilo que ela está gerando. Porque a imagem de quem está gerando não vale mais daquilo que está sendo gerado. O problema, sabe o que é? É que Deus está te confiando coisas para você gerar, e você está preocupado muito mais com a sua imagem do que aquilo que Deus te confiou. Você está querendo proteger seu rosto, você está querendo proteger a tua imagem, você está querendo proteger a tua reputação, mas o que vão falar? Mas e se eu fizer isso, o que vão falar? Deixa eu te dizer, meu irmão, aquilo que você está gerando é muito maior do que a imagem que você tem. Aquilo que Deus te confiou é muito maior do que a reputação que você carrega. Jesus não se preocupou com a reputação que ele carregava, ele se preocupou com o propósito que ele tinha. Mas a história inicia dizendo que Jesus volta. Volta de onde? Ele tinha acabado de libertar um gadareno. Ele volta com um barco para outra região. E quando ele chega, um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, se prostra aos pés dele, implora, clama insistentemente por socorro, porque na casa dele tinha uma necessidade. Cuidado para não buscar Deus só quando na sua casa tem alguma necessidade. Cuidado para não correr atrás de Jesus só quando você está precisando de alguma coisa. Mas entenda algo, e eu abro um parêntese aqui. Semanas atrás eu vi um vídeo e algo me tocou profundamente, porque muitas vezes nós nos achamos usados. Muitas vezes nós fazemos, e as pessoas nos procuram por aquilo que nós fazemos. E lá no fundo, no interior da nossa alma, a alma grita em: por que as pessoas só me procuram, pastor Eric, por aquilo que eu tenho para entregar? Porque as pessoas só me procuram por aquilo que eu sou útil, da minha utilidade. Deixa eu te falar, meu irmão. E nesse vídeo falou assim: o que está escrito na Bíblia? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sim ou não? Sim ou não? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E o que nos faz crer que Jesus nos amou primeiro, Marquinhos?
Porque Ele entregou a vida na cruz, sim ou não? Sim ou não, igreja? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Chacoalha quem está do teu lado e fala, presta atenção nessa aí. Eu acho que Deus está respondendo o seu questionamento. Fala alto, fala, eu acho que Deus está respondendo a dúvida da tua alma. Repita comigo bem alto, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E qual a garantia que a gente tem de que Jesus nos amou primeiro? Foi morrendo na cruz. Então nem Jesus exige de você que você o ame porque Ele é, mas pelo aquilo que Ele fez. Então por que você quer ser amado por quem você é e não por aquilo que você faz? A gente só ama Jesus porque Ele nos amou primeiro. Como? Morrendo por nós. Jesus poderia muito bem ter exigido que a gente amasse Ele só porque Ele era. Mas a gente está querendo ser amado por quem a gente é. Deixa eu falar, meu irmão, se você não for útil, se você não servir, se você não fizer, ninguém vai querer conviver com você. Não adianta. A alma dodói, a alma ferida vai ficar, nossa, mas só me procura quando quer alguma coisa. Deixa eu falar, nem Jesus exigiu que você amasse só pelo nome dele, só porque ele era. Mas ele se entrega, ele te ama, ele faz, ele serve. Aí é fácil falar que é cristão se não imita ele, ué. Ele deu a vida e por isso ele prova que ama. A utilidade de Jesus foi entregar a vida dele na cruz. Qual tem sido a sua utilidade? Qual motivo as pessoas têm de te ligar? De conviver com você? Você está sendo mais quem serve ou quem mais é um peso? Jairo busca por Jesus porque ele tinha uma necessidade. Se não tivesse uma necessidade, ele ia continuar lá dentro da sinagoga, até mesmo falando mal de Jesus. Jesus sabia disso. E mesmo assim, Jesus estava disponível para servir aquele homem. Às vezes você chega no seu trabalho e você está igual Jonas. Qual foi a crise de Jonas? Deus entrega uma missão para ele. Deus fala, eu vou matar aquele povo. E para eu não matar, vai lá e fala para eles se arrependerem. Sabe qual que era a crise de Jonas, Fábio? É que ele sabia que se ele fosse e o povo se arrependesse, Deus não ia matar. No fundo, Jonas queria que Deus matasse. Jonas queria que Deus matasse aquele povo. Então ele não vai. Não foi porque ele estava com preguiça, não foi porque ele não queria cumprir missão, é porque ele queria que o fogo de Deus descesse naquela cidade. Ah, mas Deus já deu chance demais, Deus já fez isso demais. Deixa eu te dizer, às vezes nós estamos dando um de Jonas no nosso trabalho. Nós estamos dando um de Jonas na nossa casa, onde nós somos implementados ali, plantados ali, para sermos luz, falar de Jesus. E a gente olha para as pessoas que estão lá e fala, não vou falar não, tomara que se lasque. Não, falou mal de mim, fez isso comigo, eu também não vou falar de Jesus não. Não vou apresentar Jesus não vou servir essa pessoa não. Continua, Jonas. Continua, você só está onde você está porque você foi posicionado ali para ser a diferença, para trazer Jesus para aquele ambiente, para trazer Jesus para essas pessoas. Você só está na família que você está porque você precisa cumprir o propósito de Deus naquele lugar. Não merece não, deixa eu falar, você merece. Se você merecesse, Jesus nem precisava ter morrido por você, meu irmão. Ele veio e foi para quem não merece. Jesus, sabendo quem era Jairo, a posição que ele ocupava, o que era pregado, o que era falado, o que estavam falando de Jesus nas sinagogas, ele estava prontamente disponível para servir. O que Jesus estava fazendo? Indo para a casa de Jairo. Porque todas as vezes que nós precisamos de algo dentro de casa, a gente precisa levar Jesus para lá. Não adianta servir Jesus, adorar Jesus aqui dentro. Se o problema está sendo na sua casa, leva Jesus para lá. Você está fazendo célula na sua casa já? Você está fazendo culto na sua casa já? Você está fazendo célula na faculdade, célula na sua escola? O que você está fazendo? Deixa eu te dizer, meu irmão, não importa o tamanho da sua necessidade, importa quem você tem levado para resolver os seus problemas. Quando Jesus está indo, e eu já estou partindo para o final dessa mensagem. Quando Jesus está indo, a Bíblia fala que a multidão comprimia, apertava
Era tanta gente, mas tanta gente que estava espremendo. Eu fico imaginando a personagem que aparece no meio dessa história. A personagem que aparece sem ter nada a ver, porque a história é de Jairo, da filha de Jairo, encontrando com Jesus, mas aparece uma personagem no meio do nada da história. Mas a Bíblia diz que ela tinha uma dor, ela tinha um problema, e há 12 anos ela sofria com aquela enfermidade. A Bíblia também diz que ela tentou todos os métodos, todos os médicos, o que precisava fazer, mas não teve solução. Volto a dizer, a história era de Jairo, da filha de Jairo e de um Jesus que estava indo para a casa de Jairo. Mas no meio do caminho, alguém que entra no meio dessa história, tem uma fé tão grande, mas tão grande, que ela pensa, eu não preciso nem tocar em Jesus, eu posso tocar só nas vestes dele que eu vou ser curada. Eu não sei você, mas às vezes você está vivendo em um cenário, talvez você está vivendo em uma geografia, que você sente que você nem faz parte daquele papel principal da história. Você acha que é tão coadjuvante. Você vem para a igreja e fica até nos cantos, até nos fundos, escondido. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, a história não era nem dessa mulher. A gente não sabe nem o nome dela. A gente só conhece a enfermidade, só conhece a dor, só conhece o fracasso. A gente não sabe nem quem era ela, mas a fé dela era tão grande, mas tão grande, que a Bíblia fala que ela não só foi curada. Presta atenção nisso. A Bíblia fala que ela arranca poder de Jesus. Jesus sentiu o poder dele saindo. Você tem noção do que é isso, meu irmão? Uma coisa é Jesus vir aqui tocar, falar e curar. Outra coisa é Jesus, sem não estar nem vendo, parar tudo que ele está fazendo e falar, alguém arrancou o poder de mim. Nossa, eu tô falando para alguém nessa noite. O culto está acontecendo, a palavra está sendo pregada, você está escondido, ninguém sabe nem seu nome aqui dentro, mas você está com tanta fé, mas tanta fé, que Jesus é o único caminho, que você está arrancando o poder dele. Já tem voluntário, já tem líder, tem pastor nesse lugar. Talvez você está aqui pela primeira vez, mas você tem uma necessidade tão grande, mas tão grande, que você entende que Jesus é o único caminho, a única direção, a única chance da solução dos seus problemas, que a tua fé é capaz de arrancar o poder dele. Deixa eu te falar, meu irmão, eu nunca imaginei o que está acontecendo na minha vida. Eu nunca nem quis tudo que tem acontecido na minha vida. Mas a minha oração no secreto era, Jesus, eu só quero aprender a fé que aquela mulher que tinha 12 anos sofrendo uma enfermidade. Eu só quero saber como arrancar o poder do Senhor. Deus, eu não preciso nem ser o personagem principal. Eu não preciso nem ser o mais famoso. Eu não preciso nem ser o que mais tem unção. Eu não quero nem talento. Eu só quero fé capaz de nem te atrapalhar, Jesus. Eu não quero nem atrapalhar o seu caminhar, a sua trajetória, a sua missão, mas eu quero ter fé, mas fé de um tamanho tão grande que arranca poder de ti. Porque às vezes você fica meio que numa fila. Não, talvez eu sou o próximo a ser abençoado. Vem comigo, você vai entender o mistério dessa mensagem. Talvez você ache que você está meio que numa fila. Você está vendo Deus prosperando quem está do teu lado. Você está vendo Deus abençoando a outra pessoa que você conhece. E você fica assim, ó, eu acho que eu estou na fila. Eu acho que eu sou o próximo. Não, eu acho que tem 5 pessoas na minha fila. Mas deixa eu te falar, meu irmão, tem gente que tem tanta fé, mas tanta fé, que não espera Jesus ir lá na casa de Jairo para curar a filha. No meio do caminho, arranca poder dele. Eu vou profetizar para quem vai arrancar poder de Jesus. Deixa eu te dizer, meu irmão, a aceleração que está para vir na tua vida, você não vai precisar nem entrar em fila, você não vai precisar competir com ninguém. A fé que você está tendo agora em levantar suas mãos, em se levantar dessa cadeira, vai fazer com que hoje você arranque poder de Jesus, meu irmão. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é o problema que você precisa resolver, eu não sei o que precisa destravar, mas a fé é capaz de fazer você arrancar o poder dele. Rakatarabassorianda labasse. Tem gente maior do que eu, pastor.
Tem gente mais capacitado. Talvez a promessa é para outra pessoa. Deixa eu te falar, Camila, você tem fé para arrancar poder dele. Não é sua capacidade, não é sua habilidade, não é o que está preparado para você. A tua fé arranca, te tira do final da fila e te coloca na frente. A tua fé é capaz de adiantar os seus dias, acelerar a promessa. Meu irmão, e você está normal demais para quem está entendendo que a tua fé te faz arrancar o poder de Jesus. Imagina se aquela mulher pensasse: não, deixa eu esperar só Jesus ir lá na casa de Jairo. Imagina se aquela mulher olhasse assim e falasse: não, mas Jesus já está numa missão, não vou atrapalhar ele não. Na verdade ela não queria atrapalhar Jesus. Na verdade ela pensou: eu não vou parar ele, eu não vou dialogar com ele, eu não vou nem tocar nele. Porque ela sabia que ela, enferma, num fluxo de sangue, ela não podia tocar nele. Porque se alguém impuro toque alguém que é puro, aquela pessoa ficava impura até o pôr do sol. Mas se a impureza da mulher fosse no período menstrual, aquela pessoa ficava impura até ela fazer um sacrifício para si mesma. Presta atenção. Ela sai de casa, ela não podia nem sair de casa. Mulher em período menstrual não poderia sair de casa naquela época. Ela sai de casa correndo o risco de ser apedrejada, correndo o risco de morrer. Mas a intenção do coração dela era só uma: eu só tenho uma chance de resolver meu problema. Então não me importa se as pessoas vão querer me matar, não importa se eu vou ter graves consequências por estar saindo de casa. Deixa eu te alertar, lá não tinha absorvente. Eu imagino ela enrolando pano, e era fluxo contínuo durante 12 anos. Eu imagino que no caminho da casa dela até chegar naquela multidão, aquele pano se sujou. Eu imagino que a vergonha dela foi exposta. O problema dela estava sendo exposto. Detalhe, além da exposição, além das pessoas olharem para ela e verem ela sangrando, ela não podia encostar em ninguém. E eu imagino ela com vergonha, ela com medo, mas mesmo assim dando passo de fé para alcançar Jesus. A Bíblia fala que a multidão comprimia. Os seguidores de Jesus atrapalhavam as pessoas a acessarem Jesus. Deixa eu te dizer, mesmo com dificuldade, mesmo com problema, mesmo com debilidades, mesmo com a enfermidade, aquela mulher não ficou limitada e paralisada dentro de casa. Sabe por quê, meu irmão? Porque ela não tinha mais nenhuma alternativa. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente tem alternativa demais. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente tem escolha demais. Ah, se não der certo nessa igreja, eu vou para a próxima. Ah, se não der certo nesse trabalho, eu procuro outro. Ah, se não der certo nesse ministério, eu abandono e vou para outro. Ah, se o pastor falar algo que me entristeceu, eu saio e procuro outro. Nós estamos com escolhas demais, meu irmão. E a gente pergunta por que a gente não vive milagre. Aquela mulher só teve a capacidade de arrancar o poder de Jesus porque ela não tinha mais alternativa. É fácil cantar que nós jogamos as nossas sandálias fora, queimamos nossas carroças, afundamos nossos barcos. É fácil, difícil é viver. Quando o questionamento é: e aí, pastor, a igreja vai fechar, vai acabar no final de 2023? Sabe o que estava dentro do meu coração? Eu não tenho para onde ir. Pastor, como assim você não tem para onde ir? Eu tinha proposta para estar em Alphaville, São Paulo. Eu tenho minha empresa, eu tenho meus contratos. Mas no meu propósito, eu tinha uma convicção: eu não tenho para onde voltar. Deus não erra. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O problema é que a gente até tem escolhas.
Mas quando a gente renuncia às escolhas e entende a primeira direção e a única direção, que é Jesus, aí tudo começa a fazer sentido. Sabe qual que é a resposta de Deus para você hoje? É que talvez até hoje você não desfrutou de um milagre porque você está tendo alternativa demais. Você está olhando demais para o plano B, para o plano C, para o plano D. E todas as vezes que a gente fica olhando demais para o plano B, demais para o plano C, sabe o que Deus faz quando Ele quer te alinhar para o propósito? Ele começa a arrancar esses outros planos. Eu posso ter 1 milhão de propostas, mas eu não abandono o meu propósito. Eu posso ter 1 milhão de caminhos, mas eu não olho para esses caminhos. Eu continuo dizendo, eu não tenho para onde voltar. Aquela mulher não tinha o que fazer. Ela sai de casa sem saber se vai voltar. Ela sai de casa sem saber se as pessoas vão apedrejar ela ou não. Ela só tinha Jesus como alternativa. Questionando Deus, como eu poderia arrancar poder dele? Ele falou, é só você ser como ela. Ignorar sua imagem, ignorar o que vão dizer, ignorar como vão te olhar, e só entender que a única direção é Jesus. A gente quer o resultado dela, mas não quer pagar o preço que ela pagou. Imagina você saindo, ensanguentado na rua, os olhares de julgamento das pessoas. Aí sabe quem também saiu ensanguentado na rua? Jesus, carregando uma cruz, que tinha o peso do nosso pecado. Imagina se Jesus fosse questionar, o que falariam dele? Imagina se Jesus pensasse, eu estou nu, o que vão falar de mim? Porque nos filmes coloca Jesus de tanguinha, né, de cueca. Mas Jesus estava nu, completamente nu, ensanguentado, humilhado, mas carregando o propósito. A gente quer ter resultados extraordinários, mas não queremos pagar o preço que pessoas que têm resultados extraordinários pagam. A gente quer viver milagre, mas para viver milagre, muitas vezes precisamos viver dor. A filha de Jairo foi salva, a filha de Jairo ressuscita, acorda. Mas para a filha de Jairo acordar, Jairo precisou receber a notícia que ela tinha falecido. A gente vê milagres na Bíblia, e a gente admira milagres que aconteceram na vida das pessoas, e muitas vezes a gente precisa de milagre na nossa. E a gente não entende por que não acontece. Mas é porque a gente só quer o bônus, a gente não quer viver o ônus. Eu não me canso de dizer, todas as vezes que o bônus vier antes do ônus, fuja. É cilada, Bino. Não tem como viver bônus sem pagar o preço do ônus, sem pagar o preço da renúncia, sem pagar o preço do abandono, sem olhar um dia e perceber que está sem ninguém, que está sozinho. Deixa eu te dizer, todo mundo que está gerando precisa de uma sombra do Espírito Santo para te proteger, para te blindar, para te esconder. Pastor, mas está todo mundo afastando. Você está no lugar exato que Deus quer te colocar. Pastor, mas eu estou me sentindo sozinho. Então busca mais a Ele, que Ele te completa. Pastor, mas lá no mundo eu estava cheio de gente. É isso que Satanás quer, que você volte para lá. Porque enquanto você está buscando por completar aquilo que a sua carne grita, não tem como você completar aquilo que o seu espírito precisa. A necessidade de validação vem da carne. A necessidade de ouvir aquilo que você quer ouvir vem da carne. Mas sabe o que vem do espírito? Renúncia, sacrifício, posicionamento. Tudo que você quer de benefício, geralmente é para alimentar a tua carne. Tudo que você necessita de renúncia é para alimentar o teu espírito. Eu finalizo aqui. Jesus para tudo o que ele estava fazendo, porque alguém que nem fazia parte da história arranca poder dele. Ele para tudo que estava fazendo. Talvez você ache que nem está sendo visto, que Jesus nem conhece o teu nome. Mas deixa eu te dizer,
Todas as vezes que você consegue arrancar poder de Jesus, Ele para tudo o que está fazendo só para olhar e perguntar: quem me tocou? Aquela mulher não queria nem tocar em Jesus, porque ela não queria que Ele ficasse sujo. Ela toca nas vestes. As vestes de Jesus carregavam poder. No momento em que Jesus estava procurando e querendo entender quem tinha arrancado o poder dele, chega uma má notícia. A Bíblia fala que Jesus estava falando e interrompem Jesus para falar para Jairo: para de incomodar o mestre, a tua filha morreu. É engraçado que isso não aconteceu só na vida de Jairo, acontece na minha vida e acontece na sua vida. Todas as vezes que você está no propósito, no caminho certo, na direção certa, as pessoas em sua volta vão trazer más notícias para te tirar desse propósito, dessa direção. Jairo estava fazendo o quê? Indo com Jesus para a casa dele. Sim ou não? Sim ou não? Que horas são aí? Aqui eu finalizo de fato. Jairo estava indo com Jesus para a casa dele. Estava indo com quem ia resolver o problema da vida dele. E todas as vezes que estamos no caminho certo, más notícias chegam. A Bíblia fala que eles interromperam o que Jesus estava falando. As más notícias servem e existem para interromper aquilo que Jesus está te entregando, aquilo que Jesus está falando sobre a tua vida, sobre o seu propósito. Nesse momento, Jesus olha para Jairo e fala: Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Todas as vezes que uma má notícia chegar, eu queria que com fé você ouvisse a voz de Jesus falando o seu nome, dizendo: não tenha medo, não tenha medo, tão somente creia. Queria que você ficasse de pé no teu lugar. Eu queria te chamar para trazer tudo que é seu aí, sua bolsa, sua mochila, sua carteira, e vem aqui na frente. Sai do teu lugar, já vou liberar a bênção apostólica aqui, mas eu preciso que você venha aqui na frente. Mais perto do altar possível. Jesus está nesse lugar, meu irmão. E eu sinto que tem pessoas aqui que precisam de um grande milagre. Eu sinto que tem pessoas aqui que sentem como se estivessem na fila para serem beneficiados por um milagre de Deus. Está vendo acontecer na vida de muitas pessoas, mas se questiona e pensa: e na minha vida? Tenta espremer mais aqui, igual no eixão, vai. Igual no eixão, Trindade, Goiânia, no horário de pico. Mais ou menos assim que estava a multidão. Mais ou menos assim que estavam aquelas pessoas. Mas aquela mulher, mesmo com as limitações que ela carregava, a multidão não foi capaz de impedir ela de alcançar o objetivo que ela tinha como alguém de fé. Eu estou olhando para pessoas aqui que talvez precisam de uma porta que sejam abertas, pessoas que precisam de uma cura. Jesus, ele tinha tanta convicção do poder que ele tinha, que ele tem, que ele olhava para a morte. Ele não olha para a morte como a gente olha. Ele olhava para a morte não como um ponto final, mas como uma resposta. Vocês lembram que como é que é o nome do amigo de Jesus que morreu, gente? Lázaro. Com Lázaro foi a mesma coisa. Jesus virou para todo mundo e falou assim: não, isso aí não é morte não, ele só está dormindo. Não, essa enfermidade não vai levar à morte não, é só para mostrar o poder de Deus sobre a vida dele. Deixa eu te falar, meu irmão, o que você está vivendo para você pode ser um caos, pode ser um grande problema, mas Jesus nunca vai olhar para essa dificuldade como algo que vai te trazer o final da tua vida e da sua história. Deixa eu te dizer, o que você está passando não é o seu fim. O que você está vivendo não é o ponto final. Você já parou de crer, já parou de acreditar, porque você está colocando ponto final onde Deus não colocou. Deus não colocou um ponto final.
Deus, nessa noite, eu estou sentindo uma graça muito poderosa. Eu estou todo arrepiado aqui. Deus, nessa noite, está te dizendo: não tenha medo, tão somente creia. 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 Saia deste culto aqui com a fé extraordinária daquilo que Jesus vai fazer na tua vida. Pastor, mas eu sou o menor, eu sou o mais improvável. Pastor, eu não sou o personagem principal nem da minha própria história. Deixa eu te falar, aquela mulher não era ninguém. A Bíblia nem ia citar ela se ela não agisse em fé e tocasse em Jesus. Eu estou falando para pessoas aqui que vai receber um milagre nessa noite. Nessa noite o milagre chega para você, porque você talvez não era nem para estar sendo escrito nessa história o teu nome, mas a tua fé hoje arranca o poder de Jesus. Eu estou crendo com muita fé que o teu posicionamento está arrancando o poder dele hoje, nessa noite, nessa história. Eu vou profetizar para pessoas que ainda essa semana vão desfrutar dos milagres do céu. Pastor, por quê? Eu era o próximo? Não, porque você está antecipando a promessa de Deus. Levanta as duas mãos lá em cima, onde você está. Tem pessoas que estão sendo curada nessa noite. Talvez você está aqui não é nem por você está intercedendo por um familiar, você está intercedendo por alguém que você ama. Não tenha medo, tão somente creia, meu irmão, que a graça e o poder de Jesus está aqui nesse ambiente, está disponível. Eu queria que por alguns segundos você começasse a buscar Ele aí agora, com fé, como se você estivesse tocando nele, arrancando o poder dele. Eu quero que você comece a pensar qual milagre você precisa, qual milagre você necessita, qual a provisão de Deus que precisa ser alcançada aqui nessa noite. Um destravar dos céus está disponível aqui, por causa da tua fé, da tua fidelidade, em nome de Jesus.